A voz do Senhor está clamando à cidade. Miqueias 6, 9. 10. Campanhas metropolitanas e distritais. Estudando os métodos de Jesus, descobrimos que ele não recomendava que todos os membros de sua equipe evangelística trabalhassem ao mesmo tempo nos mesmos lugares. Ele enviava os discípulos em duplas a todas as cidades e vilas. Então, após certo tempo, reunia todos em encontros para aconselhamento, oração e planejamento. Se isso era sábio em seus dias, quanto mais é atualmente. O mundo mudou, produzindo dificuldades para o evangelista. Na Palestina, durante os dias de Cristo, a maior parte da população vivia na zona rural. Hoje, a maioria das pessoas tem mentalidade metropolitana. Elas podem viver no interior, mas usufruem das vantagens da vida urbana. A internet unificou o pensamento do mundo. Sempre há novos desafios a enfrentar. A cidade tem mudado drasticamente. Regiões metropolitanas se espalham. Os meios de transporte disponíveis e as boas estradas têm possibilitado as pessoas morarem a muitos quilômetros do local em que trabalham, sem inconvenientes. Alcançar as massas nessas regiões metropolitanas é um grande desafio. Novas técnicas devem ser idealizadas. A época na qual uma tenda poderia ser armada em um terreno vazio no centro da cidade e as reuniões se sucediam noite após noite está no passado. O terreno vazio não somente desapareceu, mas também desapareceram as pessoas que davam atenção aos assuntos religiosos e procuravam as verdades bíblicas comparecendo às reuniões evangelísticas. Elas se mudaram das áreas industriais congestionadas. O lugar da reunião em si pode ser bom e acessível, mas geralmente está nos limites de um dos bairros menos promissores da cidade. As novas áreas residenciais estão a quilômetros do centro da cidade. Mesmo que quisessem, as pessoas não poderiam ir a uma reunião central todas as noites. Como alcançar as pessoas? Uma das maneiras de alcançar as pessoas é estabelecer centros evangelísticos, a fim de estender o trabalho por toda a área metropolitana. Se o grupo fosse dividido em grupos menores de 2 ou 3 obreiros, algumas regiões diferentes poderiam ser tratadas simultaneamente. Poderiam ser realizados encontros menores ao mesmo tempo em vários bairros, e 1, 2 ou 3 vezes por semana todos se reuniriam para uma reunião central. As pessoas dos vários bairros da cidade se sentiriam bem em se reunir em seus próprios bairros. Isso também daria aos obreiros a oportunidade de estar mais perto deles. Plano sugestivo. O diagrama a seguir revela como um ponto central toda uma área pode ser trabalhada. Fazendo talvez 3 reuniões centrais e 2 outras por semana em cada distrito, um programa extenso de evangelismo pode ser realizado durante um longo período, desenvolvendo ao mesmo tempo os talentos evangelísticos de todo o grupo. Nem sempre é possível adquirir o edifício em que as reuniões centrais são conduzidas, mas o plano também pode funcionar ao alugar algum salão bem conhecido por tempo suficiente para solidificar o trabalho. As reuniões regionais e as escolas bíblicas da comunidade alimentam as reuniões centrais maiores, e as reuniões centrais motivam as reuniões menores. Nas regiões suburbanas ou regionais, os assuntos podem seguir uma linha geral das reuniões de domingo à noite. Se um assunto como o segundo advento de Cristo estiver sendo programado para a reunião central, os encontros regionais poderão apresentar naquela mesma semana temas acerca dos resultados de sua vinda. Assim, o programa todo seguirá em ação conjunta, cada área relacionando-se ao tema central. É importante destacar que essas equipes menores não são competidoras, mas cooperadoras. Todo grupo se une em companheirismo evangelístico, alegrando-se com o sucesso um dos outros e ajudando a resolver seus problemas. Nos encontros semanais gerais, onde estiver reunido todo o pessoal, consideram-se os planos gerais e são recebidos relatórios breves de cada distrito e obreiro. Seguindo a essa reunião semanal, as equipes menores podem se reunir para planejar seus próprios programas.
Se existem igrejas situadas perto ou dentro dessa área, seus pastores estarão ansiosos de cooperar com as equipes evangelísticas. Eles podem agir como conselheiros nos planos e especialmente tomar a responsabilidade de preparar para o batismo os candidatos que serão futuros membros de suas igrejas. Classes bíblicas vizinhas podem ser também organizadas em cada região. Programa acessível. Com um plano de longo alcance, cobrindo 2 ou 3 anos, é sábio construir solidamente. Paulo ficou 2 anos em Éfeso. Um edifício permanente leva meses ou até anos para ser terminado. O evangelista deve se concentrar primeiro na reunião central. Depois de 2 semanas, muitos lamentarão a falta dessas reuniões em seu próprio bairro. Torna-se então conveniente arranjar um salão próximo onde poderiam haver reuniões uma vez por semana também. Esses interessados geralmente encontrarão um local e muitas vezes assumirão as despesas. Na próxima reunião central, pode-se mencionar que o grupo do noroeste da cidade estava tão ansioso por ter as reuniões também em seu próprio bairro, que encontraram e pagaram um salão, para ter reuniões uma vez por semana lá também. A reação imediata será que outros bairros também desejarão realizar reuniões em sua região, especialmente se aqueles que moram na área das novas reuniões não comparecerem. Começarão a chegar pedidos para a abertura de novos pontos de reunião, e tudo sem custo. De fato, durante anos consegui conduzir um programa de evangelismo metropolitano como esse, com pouca ou nenhuma ajuda financeira da associação. As ofertas eram suficientes para custear a publicidade e o aluguel do salão central. Os programas evangelísticos que terminam justamente quando as reuniões estão ficando conhecidas são sempre caros. Qualquer programa de publicação custa mais para começar do que para continuar. O evangelismo construído por indicação sempre custa menos e traz melhores resultados. Em campanhas feitas em grandes cidades, metade do trabalho é perdido porque os obreiros encerram as atividades cedo demais, dirigindo-se a outros campos. Paulo trabalhava durante muito tempo em seus campos, continuando sua obra por vezes um ano em um lugar e um ano e meio em outro lugar. A pressa em encerrar uma campanha evangelística frequentemente tem resultado sem grande perda. Em 1908, Ellen White escreveu: é mais difícil alcançar o coração das pessoas hoje do que era há 20 anos. Os argumentos mais convincentes podem ser apresentados, e ainda assim os pescadores parecerem mais longe do que nunca da salvação. E ainda assim os pecadores parecerem mais longe do que nunca da salvação. Precisamos de novos planos, mas uma das nossas maiores necessidades é a de novo poder. Evangelismo em áreas rurais. Uma modificação no plano metropolitano funciona bem para avançar para o evangelismo distrital em áreas rurais. Se o pastor do distrito puder inspirar seus membros a cooperar em um plano progressivo do evangelismo, um grande avanço será dado à causa de Deus e grande alegria proporcionará a seus membros. Uma das vilas maiores para se tornar o centro, de onde se ramificarão 2 ou 3 outras seções, funcionando simultaneamente, havendo reuniões cerca de 2 vezes por semana na vila central. O pastor evangelístico pode organizar essas classes bíblicas ou reuniões menores nas vilas próximas, nas noites restantes da semana. Se aqueles que assistem a essas reuniões menores forem incentivados a assistir à reunião central pelo menos uma vez por semana, poderão compreender que as reuniões realizadas em suas vilas têm importância e são parte integral de um grupo motivado. Um grande intensivo como esse pode ser executado 6 meses por ano. Se aconselharem a cada ano uma vila diferente para ser o centro, em poucos anos toda a região estará ouvindo
a mensagem de Deus. Para esses dias finais, o auxílio dos cursos bíblicos oferecidos por meio do rádio, TV e internet também é de grande utilidade na preparação de candidatos para uma colheita. O ímpeto crescente de um programa evangelístico como esse causa impacto duradouro na comunidade. As igrejas não crescem somente em número, mas também em poder espiritual. Muitas vezes é dito que nossos evangelistas são pessoas comuns e fazemos os planos do evangelismo de acordo com uma pessoa comum. Um programa como esse, no entanto, amplia o pensamento e a experiência de uma pessoa, fazendo com que ela deixe de ser comum. Ela se desenvolverá como líder. Além disso, o talento dos voluntários das igrejas também será desenvolvido. As pessoas se emocionam com a grandeza de um verdadeiro desafio. Jesus nos deu um modelo real para a capacitação de pessoas. Quando instruiu os primeiros evangelistas, dirigiu o olhar deles mais para a tarefa do que para si mesmos. Enviou-os para pregar, pois deviam aprender fazendo. Sua escola era a da experiência. Eram construtores de um templo espiritual e seus conversos eram pedras vivas. Como evangelizar também nossos cooperadores Como evangelistas, também somos cooperadores de Deus. Estamos construindo uma casa para seu nome. Temos sentido a honra e o privilégio de ter parte nesse trabalho.